Entrar para a Aliança do Atlântico Norte não é uma tarefa fácil e rápida. Isso foi visto com a Finlândia e Suécia, que ainda estão em processo de adesão desde a oficialização do convite pelos chefes de Estado e de governo da organização em 29 de junho deste ano. No caso da Ucrânia, a situação é muito ruim e sensível. As decisões de convidar novos membros devem levar em conta o processo de ratificação exigido nos Estados-membros. No caso dos Estados Unidos, as decisões são tomadas em consulta com o Congresso. O principal determinante para qualquer convite a novos membros é se a sua admissão na OTAN fortalecerá a aliança e promoverá o objetivo básico do alargamento da OTAN, que é aumentar a segurança e a estabilidade em toda a Europa. Outro ponto está na instabilidade militar da nação. Uma das exigências para ingressar na aliança é não estar em guerra, e a Ucrânia, desde 2014, trava uma longa batalha no leste do país, intensificado após 24 de fevereiro deste ano. A Rússia advertiu sem rodeios na quinta-feira, 13 de outubro, que uma maior intromissão das potências ocidentais na Ucrânia desencadearia a Terceira Guerra Mundial. Desta vez, uma nuclear que será catastrófica para toda a humanidade. A Rússia e os Estados Unidos são de longe as maiores potências nucleares. Controlam cerca de 90% das ogivas nucleares do mundo. Um alto funcionário do Kremlin ameaçou especificamente uma carnificina mundial se a OTAN aprovar a tentativa da Ucrânia de se juntar à sua aliança. Abre aspas. Kiev está bem ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma terceira guerra mundial. Fecha aspas. Foi o que disse o vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov, a agência de notícias estatal TASS da Rússia. O alerta veio um dia depois que um alto funcionário da OTAN disse que um ataque nuclear russo quase certamente desencadearia uma resposta física dos aliados da Ucrânia. E o secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse que os Estados Unidos estavam comprometidos em defender cada centímetro do território da OTAN. No entanto, Venediktov entendeu que isso significava que as potências ocidentais e o presidente ucraniano Zelensky estavam planejando ataques preventivos. Moscou esperava que o líder turco Recep Erdogan, em reunião em Astana com o presidente russo Vladimir Putin, apresentasse formalmente propostas de formatos para possíveis negociações entre a Federação Russa e o Ocidente, mas até o momento não há avanço. O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, alertou Moscou que suas forças seriam aniquiladas pela resposta militar do Ocidente se o presidente Putin usar armas nucleares contra a Ucrânia, aumentando a possibilidade de ataques preventivos planejados pela OTAN contra a Rússia. Putin está dizendo que não está blefando. Bem, ele não pode se dar ao luxo de blefar. E tem que ficar claro que as pessoas que apoiam a Ucrânia, a União Europeia e os Estados-membros e os Estados Unidos e a OTAN também não estão blefando. Foi o que disse o chefe de política externa europeia na abertura de uma academia diplomática em Bruxelas, o senhor Josep Borrell. Ainda segundo o conselheiro de segurança da Rússia, Venediktov, as palavras de Zelensky são não apenas algum tipo de observação, mas um apelo aberto para a Terceira Guerra Mundial em que não pode haver vencedores. Apesar de seu próprio presidente, Putin, ameaçar repetidamente o uso de armas nucleares, alertando que ele não está blefando, Venediktov insistiu sem evidências de que apenas o Ocidente estava fazendo tais ameaças. Muito provavelmente, Venediktov se refere às constantes mobilizações militares do Ocidente para com a Ucrânia e às constantes falas de ataque de membros europeus contra o exército russo. Abre aspas. Oficiais russos nunca fizeram ameaças de usar armas de destruição em massa. Feche aspas. Afirmou isso porque Venediktov destaca que Putin emitiu alertas de conflitos nucleares caso a situação na vizinha se expande para os territórios russos. O conselheiro russo afirmou ainda que há dúvidas muito sérias sobre a adequação de Zelensky,
sugerindo que o presidente ucraniano é um fantoche cujas ações e palavras são ditadas por outros, no caso o Ocidente. Portanto, seria bom para o Ocidente perceber que seu protegido pode assumir tanto que Washington e Bruxelas terão que pensar em como lidar com as consequências. Venediktov sugeriu ainda que comentários perigosos só estavam sendo feitos porque no Ocidente cada vez menos pessoas se lembram do que é a guerra. Por alguma razão, muitos acreditam que uma guerra nuclear pode ser travada localmente. Foi o que afirmou Venediktov, acrescentando que devemos lembrar, um conflito nuclear afetará absolutamente todo mundo, e não apenas a Rússia e o Ocidente coletivo, mas em geral, qualquer país deste planeta. Venediktov salientou as consequências do uso de armas nucleares em possível terceira guerra mundial, catastróficas para toda a humanidade. O alerta soou dias depois que o presidente Joe Biden admitiu temores de um Armagedon iminente. A entrada da Ucrânia na aliança é uma estratégia. Poucas horas depois que o presidente russo Vladimir Putin proclamou formalmente a anexação de até 18% da Ucrânia em 30 de setembro, o presidente Zelensky anunciou uma oferta surpresa de adesão rápida à OTAN, um alto convite. A adesão plena à OTAN para a Ucrânia está longe porque todos os 30 membros da aliança teriam que dar consentimento, principalmente a Turquia, que avessa muito dos planos atuais de Zelensky e possui relações muito íntimas com a Rússia em vários setores, como bélico e energético. Seria um entrave à adesão ucraniana. De fato, se a Ucrânia for admitida na aliança militar da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, então o conflito na Ucrânia terá com toda certeza uma escalada aguda para atritos de natureza global, evidentemente pelo artigo 5º de defesa mútua entre Estado da OTAN, ocasionando assim a Terceira Guerra Mundial. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.